Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este nosso primeiro encontro do ano, a primeira websérie do Diálogo Aberto, o Diálogo Interreligioso. Inicia-se aqui a campanha de finados, iluminando memórias, trazendo justamente luzes sobre vários aspectos, sobre vários pensamentos, de várias vertentes, e você é o nosso convidado especial a nos acompanhar, a embarcar conosco nesta jornada rumo ao grande mistério da vida, quando falamos da morte, luto e pós-morte. Temos aqui conosco, representando o judaísmo, o rabino Gerson Guarieski. Ele tem 51 anos, é formado pelo Seminário Rabínico Latino-Americano em Buenos Aires, Argentina, com estudos rabínicos em Israel e nos Estados Unidos. Da Sinagoga Sibra, Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e Beneficência, é também o coordenador do grupo do Diálogo Interreligioso de Porto Alegre e é membro da União do Judaísmo Reformista da América Latina. Seja muito bem-vindo. E a indagação inicial é justamente trazendo os aspectos, os pensamentos na esfera religiosa, nos seus ritos e na questão filosófica quando chegar a vez do professor Sérgio Sardi. Com a palavra, Rabino. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, primeiramente pelo Grupo Cortel. Obrigado a ti pelo convite. É um prazer estar aqui com os colegas compartilhando este espaço para refletir sobre a vida, porque a morte faz parte da vida, conforme a ideologia judaica. O último degrau da vida é a morte. Então, não podemos falar como algo que estiver desassociado, muito pelo contrário. Nós temos um tempo finito nesta terra e, portanto, todos nós somos potenciais enlutados e, em algum momento, também sairemos deste convívio mundano. E, portanto, nós temos que... O judaísmo, justamente pelo fato de reconhecer que a existência é finita, então tem como princípio, sim, amar a vida, viver plenamente cada dia e construir. Nós temos que ter a visão que estamos apenas de passagem. Então, se nós estamos de passagem por esta terra, temos que tornar este mundo no qual nós vivemos um mundo melhor. Quando falo tornar este mundo em que vivemos um mundo melhor, não estou pensando apenas no judaísmo, estou pensando em todos. Estou pensando em todos aqueles seres com os quais convivemos, humanos e não humanos. E o planeta como a nossa grande casa. Então, nós, conforme a visão judaica, o homem vem do pó da terra e para o pó da terra irá voltar. Então, nós temos que cuidar. Somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Existe uma faísca divina dentro de cada um de nós. E, portanto, respeitar a meu próximo é respeitar também a Deus. Respeitar a meu próximo é também me amar, como também aparece no livro Levítico, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, poder amar é poder também viver. Poder viver é sinal de respeito, é sinal de construção, é sinal de convivência. E aceitar a todos conforme a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de acreditar, e também aqueles que não acreditam em nada também devem ser contemplados. Mas todos chegaremos em algum momento e passaremos ou teremos esta experiência chamada morte. E, portanto, temos que estar preparados. Preparados significa respeitar a vida. Não adianta só me preocupar com o falecido. Nós temos que respeitar e construir em vida. Respeitar quando estamos vivos e construir quando estamos vivos. Existem no judaísmo 613 preceitos e mandamentos. Existem mandamentos que estão relacionados com os vivos, mas também quando passamos a outro plano, também
existem mandamentos que devemos cumprir. Então, um dos últimos mandamentos que existe no judaísmo é poder dar uma sepultura digna a um ser querido. Significa cuidar do meu próximo em vida e cuidar do meu próximo quando termina a vida. O judaísmo acredita que o corpo volta para a terra, como eu disse anteriormente, mas acreditamos também na imortalidade da alma. E dentro do ciclo de luto existem períodos bem marcados para poder entender que aquele ser que amamos já não está mais conosco. E muitas vezes as pessoas neste mundo dinâmico no qual vivemos não tomam o tempo suficiente como para elaborar o luto. E isso ali é um grande erro. Dentro do judaísmo temos o período então de Shiva, de 7 dias, logo após o falecimento, que é o período do luto mais intenso. Depois temos o período de Shloshim, o período de 30 dias, que também faz parte de um luto intenso, mas um luto onde progressivamente vamos voltando aos poucos à nossa rotina. E dentro deste primeiro período de 7 dias, necessitamos ser assistidos pela família, pela comunidade. As pessoas devem se preocupar pelos alimentos dos enlutados, devem se preocupar por dar uma força maior. E se acompanha a família do enlutado com preces diárias o tempo todo. Quando termina este período de 7 dias, passamos o período de 30 e só após do 30º dia que temos a permissão, conforme a lei judaica, de voltar para o cemitério, de voltar para o local onde deixamos, onde enterramos, onde descansa, onde repousa aquele ser querido. Por que aqueles 30 dias e qual é o motivo dos 30 dias? Bom, temos nas fontes bíblicas diversos relatos de 30 dias que o povo chorou a seus, poderíamos dizer assim, líderes. Tem esse relato no falecimento de Arão, o irmão de Moisés, tem também quando o próprio Moisés falece, o povo fica enlutado durante 30 dias. Então isso aí acabou virando também parte dos costumes modernos, guardar luto por 30 dias. E se levanta esse luto quando passa esse período, quando a pessoa pode retornar para o cemitério para fazer uma primeira visita e para fazer, poderíamos dizer, as primeiras preces no local onde descansa o ser querido. E depois desse período de 30 dias, nós temos aquilo que se chama o Yurtzeit, que seria o aniversário do falecimento, que seria exatamente o momento no qual se fecharia todo esse período, no qual, conforme a tradição judaica, se levanta um monumento, se levanta um local para fixar a lembrança daquele ser querido que já não está mais fisicamente conosco. Em hebraico nós dizemos que levantamos uma matzeivá, matzeivá hoje traduzimos como monumento, mas se a gente lê na Torá, na Bíblia, no Antigo Testamento, irá perceber que matzeivá significa pedra. Era uma grande pedra que era colocada acima do local onde aquele ser foi enterrado e tinha uma finalidade muito simples. As pessoas faleciam em qualquer lugar, antigamente não existiam cemitérios, então o fato de colocar uma pedra acima do local onde tinha sido enterrada a pessoa era justamente para lhe proteger que não venham animais selvagens ou predadores, etc., e profanem o corpo. Isso por um lado, e por outro lado para marcar também o local onde essa pessoa repousava, descansava. Isso ali, o que nós temos no relato bíblico em relação a uma das nossas matriarcas, e portanto é um costume que a lei judaica moderna também adota em forma universal de colocar, claro, não uma pedra, mas sim
levantar um monumento onde se escreve o nome do falecido, a data de nascimento, a data de falecimento, e em alguns lugares se coloca também uma fotografia. A simbologia da pedra continua, e estamos nós aqui em Porto Alegre. Em muitos cemitérios judaicos é costume levar flores, aqui em Porto Alegre não, e em outros lugares também não. E o que nós fazemos quando visitamos um túmulo é levar uma pequena pedra para marcar a nossa presença, e assim também fazemos um elo com a origem do costume. Bem, muito obrigado então, Rabino. Na visão católica cristã, o professor Frei Capuchinho Luiz Carlos Suzin tem 72 anos, é bacharel em Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul, Faculdade de Teologia, licenciado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ijuí, mestre e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. É atualmente professor na PUC do Rio Grande do Sul, como professor permanente e pesquisador do programa de pós-graduação em Teologia. É professor também na STEF, Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana de Porto Alegre. É membro da equipe interdisciplinar da assessoria da Conferência dos Religiosos do Brasil. É secretário-geral do Fórum Mundial de Teologia da Libertação. Frei, professor, seja muito bem-vindo. Eu queria, para começar, cumprimentar vocês todos que estão aqui também, juntamente, e agradecer esse convite. A tradição cristã é bastante difusa, bastante conhecida, relativamente sóbria e de inspiração bíblica também. Mas eu queria começar de uma maneira um pouco mais literária, quem sabe, né? Lembrando Garcia Márquez, quando numa entrevista foi perguntado sobre quais os temas que mais fascinavam a ele na literatura para poder escrever, mais o inspiravam. E ele respondeu assim que havia apenas 2 temas que realmente valiam a pena sempre apostar neles em termos de literatura: o amor e a morte. E depois ele acrescentou que, sobretudo quando esses 2 temas se cruzam, quando amor e morte se encontram. A gente pode imaginar, de fato, no grande romance, no folhetim, na telenovela, essas coisas realmente podem ser comprovadas. Mas tem um sentido profundo, de fato, né? De certa maneira, vale a pena a gente viver por aquilo que vale a pena morrer, né? Só vale a pena viver por o que vale a pena morrer. Portanto, a pergunta seria se vale a pena morrer por aquilo que a gente está vivendo. Né? Porque, enfim, a nossa vida é finita, a nossa vida ela se esgota, mas a gente pode dar a ela um sentido que vai para além dela. E como se faz isso? Aí entra o tema do amor mesmo, né? Se a gente vive por amor, do ponto de vista até da experiência, a gente tem experiência de que o mal, aquilo que é mal, a maldade, ela pode ser destruída, ela pode ser superada. O perdão, a reconstrução, a expiação podem superar o mal. O bem não. O bem, a bondade, por mais que a gente tente destruir, não há possibilidade, ou seja, ele é eterno, como se diz também no livro da sabedoria sobre a justiça, né? A justiça é eterna, é imortal. Então há experiências que diante da morte se faz de forma muito pequena, muito finita também, mas que dão um sabor de eternidade e que movem a gente à confiança, né, diante da morte, porque de fato ela é um mistério, a gente não tem como achar que pode dominar a morte, ela é que nos leva
não somos nós que a conduzimos, né? Na tradição cristã, evidentemente, Cristo é a figura central que nos ajuda a decifrar a vida e a morte também, consequentemente. E na profissão de fé cristã, a ressurreição de Cristo é uma configuração, dentro de uma tradição literária também, né? Nesse sentido, junto com uma tradição judaica. Ela, na verdade, não é a revivificação de um cadáver, mas ela é a esperança de que a morte não será a última palavra. Mas tem sempre esse lado doloroso, esse lado difícil, que até Freud percebeu que vem da própria narcisismo natural, né? Da dificuldade de aceitar a nossa finitude, e que deve ser trabalhado através do luto. Eu concordo também de que nós estamos numa cultura que escamoteia o luto e depois isso é cobrado de outra forma, né? E as tradições religiosas em geral, e nós também estamos dentro dela, tem esse processo de elaboração da perda, né? De uma elaboração da perda através do recurso à fé, às tradições, à esperança que a tradição alimenta, e desses recursos rituais também, que são normalmente os rituais mais arcaicos, porque são os rituais mais sagrados, os mais difíceis de serem tocados, exatamente porque se trata de um acontecimento que nós não podemos manipular. Tá bom, muito obrigado, professor Frei Luiz Carlos Suzin. Na área filosófica antropológica, o professor Sérgio Sardi, ele é doutor em filosofia pela Unicamp, São Paulo, professor da Escola de Humanidades da PUC do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço a estar aqui entre pessoas tão iluminadas que fizeram das suas vidas um exemplo de que há um sentido maior em nossas existências e mais que em suas palavras. Agradeço por vocês existirem. E ao Grupo Cortel, a iniciativa, né, de promover esse diálogo interreligioso, algo tão importante nos dias atuais. A morte é sempre um grande desafio. A morte nos põe em crise. E talvez se trate, então, de tomar essa crise e torná-la em um desafio, em um movimento de autotransformação, em uma ultrapassagem, em algo que nos apresente um sentido maior. Crise, aliás, é uma palavra grega, vem do verbo krinou, né? E que diz não sobre a existência de uma tragédia, mas sobre a existência de uma oportunidade. É um momento de triar, de escolher, de decidir e de superar. Por isso, devemos respeitar os nossos tempos, a nossa temporalidade, os nossos ritmos, e construir essa transformação passo a passo, no momento presente, a cada dia, em cada gesto, tornando sagrado cada pequeno acontecimento. É na coexistência com outros seres humanos que descobrimos quem nós somos. Porque aquela pergunta filosófica, né, que todos nós, algum dia, nos fazemos, quem sou eu, afinal, começa então a ser respondida na pergunta, quem somos nós? Porque este é o caminho. Nós estamos ligados, podemos estar até separados, mas podemos nos religar e nos religar a algo que transcende essa esfera física. Nessa pergunta, quem somos nós, vislumbramos algo que podemos sentir juntos, o mistério, profundo mistério da nossa existência. E sentirmos juntos é um testemunho gigantesco. Podermos sentir juntos o mistério é já uma espécie de resposta, é uma resposta gigantesca, embora não existam palavras para expressá-la. Podemos sentir que há algo maior com o qual podemos nos ligar, e isso, por si só, é já um sentido,
dar as mãos é uma cura. Morrer é um ato aparentemente solitário, ele é vivido solitariamente, mas superar esta aparência em vida nos traz uma grande esperança neste momento que todos nós devemos aguardar, que faz parte do presente que ganhamos, que é a nossa existência, né? Morrer ligado a todos os demais, morrer conectado ao universo, a algo maior do qual fazemos parte. Sempre fizemos, sempre faremos. Não há como pensar na nossa existência como algo separado. E se não está separado, permanece. E isso é uma questão fundamental para que a vida, a cada minuto, tenha um propósito voltado não só para si mesmo, e fazer da sua própria existência um presente aos demais é o maior presente que podemos dar a nós mesmos. Fazer da tua existência e de cada momento uma oportunidade para que a dignidade das gerações futuras possa ser assegurada. Aprender a amar a vida que vem depois de você mesmo, em cada ato. Não desperdice a tua existência. É grande demais. Somente a gratidão talvez possa nos fazer vislumbrar isso que, para além das palavras, nos comove, nos move junto com nossos irmãos, junto com aqueles que são o caminho para Deus. Porque ama teu próximo como a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas, perfazem, no meu entender, um único mandamento: tornar-se guardião de quem você amou e faleceu. Atravessar a tua existência com a memória vivenciada das pessoas que te foram queridas, em cada gesto, até mesmo ao tomar o café da manhã, ao acordar, comemorar esta existência, agora incorporada na tua existência. Torna-te guardião de quem você amou. E torna a tua felicidade um presente para quem se foi e te amou. Porque se esta pessoa puder estar te olhando agora, é isso que ela deseja para você, neste momento. Faz da tua felicidade, construída a cada dia, um presente para quem aqui esteve, te amou e continua te amando. Amar a si mesmo não pode ser um gesto egoísta. É quando nos cruzamos com outros seres humanos, com a vida inteira do nosso planeta, que nós percebemos que é algo luminoso e que vale a pena, sim. Vale a pena sentir, mesmo que tenhamos que ter coragem para isso, uma humilde coragem, que não é apenas humildade, mas coragem, que nos permita reconhecer nosso lugar no universo. E nesse ponto, colocamos-nos como humanidade um grande desafio aos nossos tempos, né? A morte individual está agora também conectada à morte de múltiplas espécies, de florestas, de ecossistemas do nosso planeta, como nos diz querido Papa Francisco na Laudato Si. Esse desafio é um desafio pela vida, tem um sentido, tem um valor. A cada um que assume a tarefa de transformar a si mesmo, meu desejo de que ele possa fazer isso, ajudando o outro a transformar a si mesmo também. Muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio. Profundidade, hein? Veja que temos que assimilar isso tudo, todas essas informações. Com a palavra, representando a matriz africana, temos a senhora Celeste Alves Nunes. Ela tem a idade de 64 anos, é representante da comunidade de matriz africana, zeladora de santo, Ialorixá, mais conhecida como Mãe de Santo.
é presidente da Casa Ilê de Yansan. Tem 30 anos de caso e 50 anos de religião. Tem mais de 40 filhos de santo. Seja muito bem-vinda. A matriz africana, os nossos ensinamentos vêm dos escravos. Quando chegou em Rio Grande, veio no navio dos escravos, foi assim que se deu o início aqui. Foram vários, cada um cultuava a sua religião matriz africana. Naquela época, eles cultuavam, mas assim, a nível sempre escondido dos seus senhores. E eles simbolizavam sempre com os santos católicos, por isso que nós temos uma ligação muito grande com a Igreja Católica. Então, assim, eles pegavam, assim, para não serem descobertos, nem ser taxado como, naquela época, como bruxo, seria um problema muito sério para eles. Então, eles deram o seguimento, né? Então, eles vieram dessa época para cá, cultuaram. Quando eles foram liberados, que houve a função que eles puderam da libertação dos escravos, eles tocaram as suas vidas religiosas, já sem medo de serem descobertos, né? Quanto à morte, para nós é tão dolorido quanto para todos aqui presentes, tá? Porque nós ainda temos, por mais que a gente tente ser grande, nós ainda somos pequenos. O que nós tentamos, a gente não quer nunca perder. Essa é a realidade. Mas é a única coisa que se tem certeza aqui na Terra, é a morte. Então, o que nós temos que fazer como seres humanos? Tentar fazer o melhor de nós, dar o melhor, nos melhorar, como o professor ali falou. Então, assim, nós temos que, primeiramente, nos melhorar e tentar ajudar aqueles que batem em nossas portas, batem na igreja, tá? No rabino, no kardecismo, acolher essas pessoas. Tá? E a morte para nós realmente é dolorida. Nós seguimos o 7º dia, a pessoa morreu, encomenda o corpo. Quando vai fazer o ritual para enterrar, a gente tira uma reza em africano, que essa reza chama-se uma reza de Egum, que eu não vou aqui porque não se deve. Tá? E se embala o caixão até chega o momento, todos presentes embalam junto, como se fosse embalando, ou embalando o caixão e puxando a reza, e se tira a reza do orixá da pessoa também. Tá? Porque no sincretismo, por exemplo, Oxalá para nós é Jesus Cristo, nós chamamos de Oxalá. Então assim, uns chamam de Alá, outros de Oxalá, tá? Nós chamamos de Oxalá, que é Jesus Cristo. E aí se tira, por exemplo, a reza do filho de Oxalá e a reza de Egum. Se espera 7 dias para fazer a missa, a primeira missa. Essa missa é bastante triste, porque é o momento que é onde se faz comidas que aquele falecido gostava. Tem todo um ritual para chegar ali, se faz um ritual, se lava as mãos. Se lava as mãos, aí faz as comidas, é servido para o morto e para os presentes. Se dança de calçado. Tá? Isso se quebra toda a obrigação da pessoa. As guias, tá? Tudo é quebrado. Roupas são rasgadas. Tudo que ela tem de obrigação na matriz africana, que são todo o Erumalé, quando é um pai de santo, tem todo um Erumalé. O Erumalé são os orixás centos do primeiro escalão até o último é o Oxalá. Então, se faz todo esse ritual e se leva para a praia. Se sacrifica um animal que é entregando aquela obrigação toda, tudo que é dela quebrado. É muito triste porque a gente chora, aí entrega na praia. Tá?
Aí vem, faz aquela primeira missa ali, aí vem a missa de 30 dias, 6 meses, de ano. Nós ficamos de luto dependendo da pessoa que faleceu, se ela era uma pessoa pronta, tá? Se era um pai de santo, como popularmente se diz, tá? Tem que se respeitar 1 ano. 1 ano, não se mexe em obrigação. A pessoa pode trabalhar, pode atender alguém, orientar alguém, mas não se mexe. Eu estou falando assim dos tempos antigos. Quando é uma pessoa que não é pronta, aí o tempo é menor. Tá? Então, se dá todo esse... É bastante... não só oneroso, como dispendioso. Tá? Todo esse ritual. Porque a gente tem que ter pessoas para fazer esse ritual, pessoas que saibam fazer. Tem que ser muito bem feito. Porque nós acreditamos assim que nós trabalhamos muito com os ancestrais. Então, esse falecido ele tem que ser muito bem conduzido. Esse egum, que nós chamamos de egum, que é o espírito, ele tem que ser muito bem conduzido, porque alguns eles ficam aqui para continuar trabalhando, porque ele é um ancestral. Então, ele precisa ser bem conduzido para ele fazer um bom trabalho. Todo o conhecimento daquela pessoa e daquele orixá passa para esse egum que vai ajudar pessoas na saúde. Então, é trabalhado com eles. Tá? Eu sou Jeje com Jexá. O Jeje com Jexá não trabalha muito diretamente com o egum, digamos assim, mas é o lado de Cabinda, porque existe, quando os escravos chegaram aqui, cada um teve um segmento, tá? Então foi o Nagô e o Jeje com Jexá, que na época eram os maiores, tá? E teve a Cabinda, que a Cabinda sim, ela trabalha... O Jeje e o Jexá, eles fazem isso aqui, ó. A Cabinda começa no cemitério. Nós, Jeje com Jexá, terminamos no cemitério. Tá? Então, nós fizemos toda essa obrigação, que nós chamamos de obrigação, esse rito do falecido, do morto, mas nós, do Jeje com Jexá, nós não somos de prender o egum, tá? De ficar trabalhando com aquele egum. Tá? A gente liberta ele, deixa que ele siga o rumo do Criador. Tá? E temos o luto de 7 dias, que não se mexe absolutamente nada, o 30 dias, os 6 meses, o ano, tudo depende, cada escala de, digamos assim, tempo de religião que a pessoa tem. Se é um pai de santo, se é um filho que era pronto, tá? É assim que funciona. Tá? Eu acho que é... Isso, então. Muito obrigado, senhora Celeste, pelas colocações. É sempre interessante entender um pouquinho de cada esfera. Muito interessante, muito obrigado. Falando sobre a linha espírita, o senhor Éder Geraldo Cardoso. Ele tem 59 anos, é contador, é atual presidente do Instituto Espírita Dias da Cruz, iniciado na doutrina espírita desde agosto de 1990. Seja muito bem-vindo. Agradecer a oportunidade de conhecê-los, de nos conectarmos, ou melhor, como a gente não se vê pela primeira vez, segundo a nossa crença, no Espiritismo. O Espiritismo se baseia principalmente no cristianismo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso guia, como se diz na Umbanda. Mas no Espiritismo a gente começa questionando a existência de Deus. Quem é Deus? O que é Deus? E aí, ao questionar Deus, nós começamos a perguntar, cara, mas e os atributos? O que precisa para ser um Deus? E chegamos à conclusão de ter a perfeição absoluta. Então, Deus não erra, Deus não castiga, Deus não volta atrás. E a justiça de Deus? Ele nos colocou aqui num planeta, nos confins do universo, nascemos, crescemos e morremos, acabou tudo. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno, outros vão para cá, outros vão para lá. Então, nós consideramos que somos espíritos imortais criados por Deus, simples e ignorantes,
e que estamos aqui nesta existência, neste planeta, para aprender. Estamos numa escola, uma universidade, um colégio, e estamos todos conectados. E a morte para nós nada mais é que o retorno à pátria espiritual. Eu ouvi uma definição de um frei franciscano, uma vez num velório, que eu achei magnífica, como ele definiu a ressurreição e a reencarnação, porque o Espiritismo acredita na reencarnação. E ele disse que tanto a reencarnação como a ressurreição eram iguais, a diferença era o ponto de vista. Que a ressurreição é quando a gente morre e ressurge para a vida espiritual. Quando a gente reencarna, é quando a gente retorna ao corpo físico para dar seguimento ao nosso aprendizado. Então, na doutrina espírita, nós seguimos, a imortalidade da alma segue, somos imortais. Nós somos espíritos imortais, encarnados num corpo físico, por um período de aprendizado, e depois temos, pela justiça de Deus, tudo que nós fizemos, não gosto de usar a palavra errada, mas tudo que nós fizemos que não conhecíamos, a gente tem a oportunidade de voltar e refazer caminhos. Se eu prejudiquei alguém por ignorância, eu tenho a oportunidade, a gente sempre diz que eu queria voltar quando eu tinha 18 anos, eu queria voltar atrás e refazer de novo. E a gente pode. Chico Xavier falava muito isso, que a gente não pode mudar as coisas, não pode voltar atrás, mas pode iniciar num novo dia e recomeçar e tentar corrigir os erros. Prejudiquei, magoei, tem sempre a oportunidade de voltar atrás. Porque todos aqui falaram no amor. E o amor é o combustível que nos move. O amor, o respeito, a compreensão. Eu costumo dizer nas palestras que Deus não perdoa. Algumas pessoas, como assim Deus não perdoa? Porque Deus nos compreende. Então, quem compreende não se ofende. Então, não há necessidade de perdão. Mas nós estamos ainda muito atrás, nós precisamos aprender muita coisa. Nós precisamos nos amar mais, nos respeitar, nos conhecer, nos colocar no lugar do outro. Porque é muito fácil a gente julgar. Eu não conheço a sua vida. Por você ter chegado até aqui na sua idade, a gente não sabe o que o senhor passou. Então, eu não posso lhe julgar. Não posso lhe julgar. Porque Deus não nos julga. Deus nos dá a oportunidade de recomeçar. Então, e a única verdade absoluta que nós conhecemos, a verdade absoluta, é única, é a morte. Que vamos morrer, que o corpo físico vai desagregar. O resto são verdades absolutas, são pontos de vista, que com o tempo vão mudando. Então, o princípio básico da doutrina espírita se baseia na ciência, na filosofia e na religião, que a ciência a gente questiona e quer provas, na filosofia a gente tem uma outra visão da vida, da morte, e a religião que é a ligação direta com o Criador, ou com a Criadora, porque se a gente fosse dar sexo a Deus, seria quem cria a mulher, não é o homem, não é? Então, esse é o princípio básico, que estamos aqui em aprendizado, com oportunidades de refazer caminhos. Cada um de nós escolheu um caminho para seguir, mas, afinal, a linha de chegada vai ser a mesma. E a base de todas as religiões é a mesma. É o amor, é a crença de que existe algo mais além de nós, porque um universo infinito, com infinitos órbitos, só aqui tem vida inteligente. Que Deus é esse que criou isso aleatoriamente? Ou foi o meu filho, quando falaram do Big Bang, meu filho entrou na cozinha e disse: pai, acabou a existência de Deus. Eu disse: por quê? E o Big Bang, e antes do Big Bang? O que era o antes do Big Bang? Então não acabou nada. Claro que ele fez isso para mexer comigo, né? Sabe como é que é jovem? E eu disse: e antes? E o antes? Se tu me disser o antes, quer dizer que não existia nada, era um nada absoluto, aí daqui a pouquinho deu uma explosão e... Não, só um pouquinho, tem mais coisas aí. Então nós somos muito pequenos ainda, nós somos muito ignorantes. Nós ainda não sabemos amar, não sabemos respeitar. E é isso que a gente busca. E a pessoa, quando desencarna, ela deixa o corpo físico e segue para uma morada aonde a consciência dela a leva. Se ela é uma pessoa boa, se ela é uma pessoa que está lutando, se ela é uma pessoa má, que não conhece a verdade ou que não tem conhecimento, cada um vai para o lugar aonde se assemelha. Então essa é a nossa visão. É muito rico esse encontro e eu me solidarizo com todos vocês, porque
a essência deste encontro, desse diálogo aberto interreligioso, está embasado no respeito. E é nesse respeito de uma conversa amiga, fraternal, que nós nos encontramos. Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam nesse nosso primeiro encontro, nessa primeira websérie, e Grupo Cortel, a vida se renova.